Estamos de volta com o programa Educare, hoje tratando da questão da sexualidade do adolescente. Quem está conversando comigo hoje é Sandra Vasques, que é psicóloga do Instituto Kaplan, que trata da questão da sexualidade humana. Sandra, para os pais, às vezes eles ficam em dúvida, qual o melhor momento para eu me aproximar para tratar do assunto? Então, uma coisa que os adolescentes odeiam, mas eles ficam muito constrangidos mesmo, é falar, meu filho, hoje nós precisamos ter uma conversa. Se você nunca conversou com seu filho sobre sexo, nunca teve abertura e você acha que você tem que chegar aquele dia para conversar, esquece. Ele não vai ouvir nada, ele vai passar metade do tempo odiando aquilo que está acontecendo. Tá bom, já sei disso, eu não quero essa conversa, me larga, né? Porque então, esse vínculo, o pai tem que, não só para falar de sexo, mas para se tratar de qualquer assunto, tem que ter essa via de mão dupla, né? Para eu ouvir meu filho poder falar do que está acontecendo com ele, isso tudo tem que ser cultivado, né, ao longo da vida da criança, né? Tem que ser cultivado, porque se o jovem percebe que o adolescente, se o jovem percebe que o pai, ele não tem facilidade, tem alguns problemas para falar do assunto, ser um pai mais fechado, que tem preconceitos, a criança já sabe que esse assunto é proibido, não vai querer falar. E o adolescente, muito menos ainda, porque ele sabe que o pai vai falar algo, mas se ele falar alguma coisa que esse pai não concorda, a recepção vai ser terrível. Então, é muito importante que os pais percam um pouco do medo e desde cedo se habituem mais a ouvir os seus filhos, as necessidades deles, o que eles precisam, o que eles querem saber e para daí, ao ouvir, eles respondem. Quando eles ouviram primeiro e responderam, aí o jovem se dispõe a ouvir o que o pai está falando, porque perceberam que o pai e a mãe foram capazes de ouvi-lo, né? Se você nunca foi assim com o seu filho e quer começar a ser agora, você pode sim. Você pode inclusive dizer, olha meu filho, eu tenho dificuldades para falar sobre esse assunto, mas sei que isso é importante. Então, eu quero que você saiba que apesar das minhas dificuldades, eu quero a sua felicidade. Então, se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar, mas se não der, eu gostaria de te indicar um livro, um site. E é lógico que antes você deve ter pesquisado o livro, deve ter pesquisado o site. Para indicar, não, vai lá e pesquisa, né? Isso, porque tem muitos sites que são ruins e tem muitos livros que também são ruins. Então, os pais, é legal que os pais mostrem interesse, que os pais falem também. Agora, também é legal poder discutir algumas informações que os pais nem comunguem, por exemplo, porque é importante que o adolescente possa fazer avaliações críticas. Nem sempre os pais vão estar próximos. Então, os pais promoverem conversas, por exemplo, se todo dia puder fazer uma refeição junto, ou almoço, ou jantar, ou ter um espaço de convivência diária. Eu sou um tanto quanto, acho que eu não sei se é muito fácil, mas assim, quando a gente se dispõe a ter filhos, a gente tem que ter um espaço para o filho, né? Com certeza. Porque senão as coisas não vão dar certo. Não é só porque a gente quer que dê certo que dá certo. Depende de atitude realmente. Então, o espaço diário é de convivência, né? Então, às vezes os pais reclamam, meu filho só fica dentro do quarto. Mas você passou a vida inteira dizendo, não liga o som alto. Esse programa eu não quero ver, me deixa. Aí você passou a vida inteira falando isso, aí quando eles são maiores, você quer que ele fique na sala, entendeu? Não fica. Então, tem que ter os espaços de convivência da criança, do adolescente, e o adolescente perceber que o pai quer a felicidade dele e que eles têm valores que eles querem passar, mas que eles estão dispostos também a ouvir o diferente, né? E ter coragem, né, de enfrentar. Se por acaso realmente tiver problemas, olha, não conseguimos chegar a um acordo, aí sim procurar o apoio de um profissional. É muito importante que os pais sejam cientes dos seus valores e passem esses valores para os seus filhos, porque é isso que você tem.
São os seus valores. Então, você não tem que ter medo de passar os seus valores para o seu filho, mas você tem que saber que o seu filho vai construir as crenças e os valores deles, que podem ser iguais aos seus, ou podem ser um pouco diferentes, ou podem ser muito diferentes. Eu acho que em geral, nesse ponto, os pais estão muito perdidos hoje, porque o pai não senta com a mãe, independente se é casado, se já tem outros filhos, assim... Quais são os nossos valores? Isso. Porque muitas vezes, claro que os valores são passados através de atitudes também, mas é aquela questão que você colocou, os pais têm o filho, só que não tem um plano. Baseado em que nós vamos criar os nossos filhos? Sim, é verdade. Né? Então, esse eu acho que seria o primeiro passo. O pai sentar com a mãe, ou ser uma mãe sozinha, ou enfim. Porque nós temos muitos modelos diferentes de família hoje. A gente não tem aquela família idealizada, pai, mãe e filho. Não, não né? tem mais. E mesmo que você não tenha, sejam pais separados, também é importante que os dois conversam e falem a mesma língua, né? Porque senão o adolescente, ele é esperto. Se você não concordou, o outro faz o que você quer, não pode. Aí fica aquele jogo mesmo. É verdade. Mas, por exemplo, você pode começar de atitudes simples. Então, uma receitinha básica. O seu filho começou a se desenvolver, entrou na puberdade, o corpo vai mudar. Né? Então, o corpo muda, ele começa a ter suor, ele começa a ter mais chulé, ele começa a ter acne. E ele mesmo não vai percebendo. Muitas vezes a menina coloca uma roupa que não combina com o lugar que ela vai, ou o menino coloca uma roupa, e ninguém discute essas questões. Não é questão de falar, troca roupa. Não, olha, nós vamos na casa da sua avó, a sua avó é mais conservadora, a saia está muito curta, você vai, sabe, vamos lá, ou alguma coisa. Porque de repente a criança está acostumada a vestir uma roupinha e vai vestir aquela mesma roupa. Não se trata de moralismo, se trata até de discutir comportamento, como você pensa que seria o ideal, adequado, né, para cada Bom, lugar, você vai com essa roupa, você sabe que os meninos, você vai chamar muita atenção dos meninos. Eu quero ir na balada e quero ficar até 3, 4 horas da manhã. A menina tem 12, 13 anos. Se o pai não vai deixar, não é falar, não vou deixar pronto e acabou. Não, é dizer, não vou permitir que você vá a essa balada, porque eu acredito que você ainda não tem condição de lidar com essas questões, eu quero discutir isso com você. Então, é discutir o porquê que você... E nem o contrário, nem ser permissivo, apontar, todo mundo vai, isso, né? Justamente. Tem que ter esse equilíbrio, né? É permitir que o jovem... Mas, por exemplo, dá para permitir que ele frequente algumas baladas da idade dele, que você também vai ver como é que funciona, porque assim, às vezes os pais deixam os filhos na frente, tchau, nem sabem como é que funciona, né? Então, o adolescente vive cada vez mais em ambientes privados, longe dos adultos, e eles vão se virando e tomando decisões do jeito que eles querem, do jeito que eles acham que é melhor, vão se aconselhando com o amiguinho, com a amiguinha, o que um viveu, o que outro viveu. Então, muitas vezes falam, não, minha amiga me falou isso, como já aconteceu com ela, eu acho que é legal. Opa, peraí, vamos conversar com um adulto da sua confiança. Se o pai e a mãe não conseguem conversar, tem sempre uma tia, um tio que consegue, né? Ou um profissional que pode auxiliá-los a fazer isso. Vamos buscar ajuda, né? Porque o que não dá é para realmente ficar no silêncio e não conversar a respeito. Quando eu falei dessa receitinha básica, por exemplo, o menino e a menina estão mudando, olha, seu corpinho está mudando, olha, está saindo cheirinho, vamos escolher um desodorante junto? Vai escolher um desodorante junto. Ah, mãe, quero ir numa festa, vamos então escolher uma roupa bem legal para você ir na festa? Vamos. Aí conversa sobre a roupa, o pai sai com o menino, vamos conversar. Então, assim, é uma coisa de estar próximo, estar conversando, quando ele está começando a viver as situações. Aparece uma notícia na televisão sobre uma questão, nossa, vocês viram isso? O que vocês acham disso? Eu acho isso. Por que você pensa assim? Então, aproveitar a notícia de televisão, uma reportagem, um site que você viu, para começar a ter uma discussão. E nisso você vai passando o que você pensa. Essa sexualidade também está nos meios de comunicação e muitas vezes a criança é até estimulada a ter algumas atitudes que ela não teria normalmente, né? Sim, e fora que você já tem um estímulo muito forte para
tanto para a menina quanto para o menino, iniciar a vida sexual o mais rápido possível, né? Nós temos programas que passam aí no horário que todo mundo está assistindo e que dão mensagens, né? Sim. Os programas infantis passam esse tipo de mensagem também, principalmente para a menina se erotizar. Aí a menina começa a viver uma sexualidade rapidamente, começa inclusive a ter relações sexuais muito rapidamente. Eles pensam que é a menina, não é a menina, é o que a sociedade estimulou que a menina fizesse. Só que se você vai estimular isso, você também tem que preparar essa menina para isso, tá? Então, isso é função dos pais, mas também é função da escola, né? Porque os pais não estão dando conta sozinhos. Então, é importante que a escola também promova educação sexual, orientação sexual, né? Então, o Instituto Kaplan tem projetos que ajudam a escola a desenvolver a orientação sexual. Inclusive, tem um projeto que já está em todas as escolas estaduais, né, no primeiro ano de ensino médio, que foca só na prevenção da gravidez na adolescência. É o Vale a Pena Sonhar. É o Vale Sonhar. Vale Sonhar. Que é justamente isso. Você, numa primeira oficina, você discute, está dentro da disciplina de biologia, olha que legal, né? Então, você estimula esse jovem a pensar no seu projeto de vida. E aí, a hora que ele pensou no projeto de vida, que teve o seu sonho, você fala assim, olha, uma gravidez, se ela não for planejada, ela pode interferir nisso. Como fazer isso, né? Então, fala sobre anatomia, fisiologia dos órgãos sexuais, mas também conversamos sobre práticas sexuais, que é um medo que todo mundo tem de falar sobre a prática sexual do adolescente, para ele avaliar qual a vulnerabilidade que ele tem, né? E depois se fala sobre métodos contraceptivos, quais são os mais acessíveis, quais os funcionam melhor, né? Então, assim, a escola, junto com a família, pode sim ajudar esse adolescente a viver sua sexualidade de uma maneira mais positiva e que ele seja menos vulneráveis à gravidez, às DSTs e a decepções que podem repercutir no resto da sua vida, né? Porque dependendo da escolha que ele fizer, vai ter uma consequência. Com certeza. Né? E o difícil é ele lidar com essa consequência. Isso. E muitas vezes essa consequência, no caso da gravidez ou mesmo a doença, acaba, assim, interfere com mexe com toda a família, né? Mexe. A Sandra Vasques, psicóloga do Instituto Kaplan. Vocês podem saber mais a respeito do trabalho do Kaplan no www.kaplan.org.br. O e-mail da Sandra, para quem quiser depois mandar e-mail, fazer alguma colocação, sandravasques@kaplan.org.br. E o telefone do Instituto é o 11 5092 5854. Sandra, muito obrigada pelos esclarecimentos. E espero que numa próxima oportunidade nós vamos falar de outros aspectos aí da sexualidade da criança, enfim, vamos ampliar o assunto. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada a vocês pelo espaço também. Um abraço para o público. Obrigada pela sua participação e eu espero você no próximo Educare. Até lá.